te agradecer nessa noite, Pai. Agradecer, Senhor, porque enquanto estamos fazendo a Tua obra, falando do Teu amor, Senhor, da fé que temos em Ti, Deus, nós sabemos, nós cremos, Pai, que o Senhor tem operado em nossas vidas, em nossa família, Pai, e tem nos guardado, Pai. Deus, em nome de Jesus, agora apresento o Rafael diante da Tua presença, que o Senhor venha estar o abençoando, que ele não venha falar nada além daquilo que o Senhor ministrou ao coração dele, mas que ele possa falar exatamente, Senhor, aquilo que a sua igreja precisa ouvir, Pai. Usa como boca profética nessa noite, usa o Teu filho, Senhor, em nome de Jesus, na vida de cada um que está aqui nesta noite, Pai. O Senhor vem estar nos abençoando, em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, igreja, amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, porque nos deu mais uma oportunidade de estarmos juntos nessa casa de oração para podermos exaltar e glorificar o Teu santo e excelso nome. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. É por isso que nós nos ajuntamos nessa noite, querido, para podermos falar da sua grandeza. Abra lá sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Primeira Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Amém? Vamos ler a poderosa palavra do Senhor. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Amém? Louvado e engrandecido é o seu santo nome, Deus. Queremos agradecer a tua presença aqui. Queremos agradecer porque tu és grande na nossa vida, ó Pai. E sem a tua presença, sem a tua grandeza, sem a tua misericórdia, ó Pai, nós não somos nada, ó Pai. Ó Pai, precisamos de ti em todos os momentos. Toma minha vida agora nas tuas mãos, ó Pai, que não sejam as minhas palavras, porque de mim mesmo, ó Pai, eu não tenho nada a oferecer, ó Pai. Porque eu sei que tudo que tenho é teu, ó Pai, tudo vem de ti, tudo é teu, tudo é para o Senhor, ó Pai. Que a sua voz possa ser ouvida nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Toma essa palavra nas tuas mãos, ó Pai. Isso que te pedimos, já te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Pode tomar seu assento, querido. Eu gostaria de dar um tema para essa palavra. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. E o tema que eu gostaria de dar é um tema para mexer com a gente nessa noite, no sentido de fazer a gente refletir. E esse tema é o seguinte: você acredita na cruz de Cristo? E quando eu digo você, vários pregadores já falaram isso e é uma realidade. Quando a gente vai pregar, vai trazer uma palavra, primeiramente essa palavra fala com a gente. Depois a gente traz para a igreja. Então é uma pergunta simples, mas de uma complexidade enorme. Você acredita na cruz de Cristo? Ao primeiro momento nós vamos responder o quê? Claro que sim, né? Que ideia, Rafael? Você está ficando doido? Acabamos de cantar agora, grande é o Senhor e muito digno de louvor, ao único que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Como que eu posso cantar essas coisas? Como que eu posso estar aqui no dia de hoje? Como que eu posso ter deixado várias coisas para fazer em casa? Eu tinha que fazer, eu tinha que ver, eu tinha que resolver, mas deixei para um outro momento para estar aqui, para declarar a Jesus que eu sou dele, que eu acredito na cruz dele. Que tipo de pergunta é essa? Você acredita na cruz de Cristo? Ao primeiro momento nós vamos ficar indignados com essa pergunta, não é mesmo? Porque sabemos que somos cristãos. Aqui não tem nenhum. Tem visitante nessa noite? Visitante? Não, né? Visitante? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Seu nome é? Natan? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Já é da casa já, né?
Fica mais à vontade aí, meu querido. Então, mas praticamente todos nós aqui, se não todos, já aceitamos Jesus como nosso Salvador. Não é isso? Nós viemos na frente ou em casa, independente da sua experiência com Deus, nós vamos tratar de algumas experiências aqui, por exemplo, Saulo ou Paulo, né? Ele teve uma experiência particular, mas independente da sua experiência, você aceitou a Jesus em algum momento. Então, se você aceitou, automaticamente você o quê? Acredita na cruz de Cristo. A cruz, ela nos remete, nós lembrarmos logo do sacrifício de quem? De Jesus. Automaticamente, naquele momento ali, a cruz ela ficou o quê? Manchada de sangue. Naquele momento ali que Jesus estava sendo crucificado, Jesus ele mostrou para aquele povo ali que mesmo sendo crucificado da maneira que ele foi crucificado, ele recebeu 3 açoites. E cada açoite, seus irmãos não lembram, são 40 chibatadas. Ele recebeu 2 de 39 e 1 de 40. Foram 3 açoites. Porque a partir do momento que ele levasse 40, pararia. Então ele recebeu 2 primeiro de 39 e 1 de bônus, 40. Por mim e por você. E não foi chicotinho, não. Assim, com certeza todos já viram aquele filme Paixão de Cristo, que na ponta daqueles açoites, daquelas listas de couro, tinham ossos e arrancava a pele de Jesus, esfolava Jesus. Enfim, Jesus foi crucificado com esse requinte de maldade, por mim e por você, para nós podermos acreditar na cruz de Cristo. Para nós podermos acreditar que ela está vazia. Porque outras religiões, se você for olhar o pai dessas religiões, eu não vou citar, porque hoje tudo está sendo gravado. Então, se você citar, complica. Vamos ser inteligentes. Mas se você olhar o pai dessas outras religiões, se você for procurar aonde eles foram sepultados, você vai encontrar eles lá. Você vai encontrar a ossada deles. Mas lá onde Jesus foi sepultado, o que está escrito lá? Em quantas línguas? Se eu não me engano, é latim, hebraico e grego. Em 3 línguas. Para ninguém ter dúvida, ele não está aqui, ele ressuscitou. Amém? Então, ele é o único que venceu a morte. Ele é o único. Porque todas as outras religiões dizem que levam a Deus. Mas em nenhuma delas, o pai delas conseguiu vencer a morte. Mas o nosso Jesus venceu. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. É por isso que você saiu da sua casa cheio de coisa para fazer. Mas você veio aqui nessa noite não porque aqui é um lugar, é apenas um lugar para você vir. Não porque só aqui que Deus está, não. É porque aqui você entende que existem pessoas que estão com o mesmo propósito que o seu. Aqui você entende que existem pessoas que estão buscando a mesma finalidade que você, que é adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então a cruz, ela está manchada de sangue. Na cruz ele perdoou, ele disse para aqueles que estavam crucificando daquela maneira, de uma maneira tão cruel, ele disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Jesus perdoa naquela cruz. O ladrão da cruz, como todos sabem, já estão cansados de saber, zomba de Jesus. Jesus, fica quieto. Tu és o Filho de Deus? Não lhe dizia isto? Livra-te a ti, livra a nós também. Aí o outro ladrão, que lá em Lucas vai dizer que na realidade eram os 2 que zombavam de Jesus. Nos outros evangelhos você vai encontrar só um, mas lá em Lucas vai dizer que são os 2. Mas o outro, ao mesmo tempo que zomba, ele para um momento e começa a refletir. E repreende o seu amigo, fala: você não teme a Deus, mesmo estando sobre igual juízo?
Este não fez nada, é inocente, porém, nós fizemos, nós estamos certos por estar aqui, nós estamos pagando por aquilo que fizemos. E ele vira para Jesus e fala aquela famosa frase que nós estamos cansados de ouvir. Lembra-te de mim quando estiverem no teu reino, Senhor. E o que Jesus fala? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nós cremos num Deus, num Jesus que, independente da vida que a pessoa leve, independente do que ela seja, mas sim chegar num determinado tempo da sua vida, ela acreditar e ela ter convicção que apenas Jesus tem um reino e pode salvá-la, ela será salva. E naquele momento ali, aquele ladrão prova isso para a gente naquele diálogo. Graças a Deus que aquele diálogo, querido, está para nós podermos tirar para as nossas vidas como ensinamento. Porque se aquele diálogo não estivesse escrito nessa Bíblia, ou em lugar nenhum, e a gente não tivesse acesso àquele diálogo, com certeza nós jogaríamos aqueles 2 ladrões no inferno. Porque pensa num povo que gosta de jogar aquele que a gente acha que não anda nos caminhos do Senhor no inferno. Somos nós. E não é da igreja não? Morreu? Ih, rapaz, vai para o inferno. Mas Deus não nos deu essa autoridade de falar sobre ninguém a respeito disso. Ele nos deu autoridade para quê? Pregar a palavra. Viver a palavra. Agora, se vai para o inferno ou se não vai, eu tenho que saber da minha vida. E eu tenho que lutar para que os da minha casa sigam o meu exemplo, como sacerdote da minha casa. Tenho que ensinar os meus filhos no caminho que devem andar. Deus me deu 2. Então eu tenho que ensinar. Me deu uma esposa, eu tenho que ser exemplo para ela dentro de casa. E por aí vai. Mas naquele momento, aquele diálogo mostra para nós que apenas em Deus existe salvação, apenas em Jesus, e apenas Ele tem poder de dizer, vai ou não vai para o inferno. É Ele que dá a última palavra. Quando Ele fala a respeito daquela parábola que o trigo e o joio crescem junto, e chega um determinado momento que Ele fala assim, quem vai separar o trigo do joio é fulano, é Bertano? Não. Ele fala que são quem? Os anjos. Ele não atribuiu a ser humano nenhum separar o trigo do joio. Mas Jesus, ele deixa bem claro, quem separa são os anjos. Então a nossa atribuição é o quê? Pregar a palavra. Convencer? Nunca. Quem convence é o Espírito Santo. Porque às vezes a gente prega com tanto intuito, com tanta força, com tanta vontade, porque a gente quer ver o nosso irmão salvo, não é isso? Semana passada eu tive 2 diálogos muito produtivos, apenas no diálogo, mas creio Deus, tomara que a palavra deixou alguma semente no coração dessas pessoas. Um diálogo foi muito frustrante para mim. Eu não vou falar tudo porque eu não lembro de tudo, que a gente falou muitas coisas, mas falamos a respeito do reino. E aquela pessoa deixou bem claro para mim que ela não acredita que existe um céu. Ela deixou bem claro para mim que ela acredita que Deus não vai voltar. Jesus não vai voltar. E ela deixou bem claro para mim que Deus é um Deus que não observa a dor humana e não se compadece pela dor humana. E qual foi esse momento? O momento que ele citou que uma garotinha, não sei aonde aí, recentemente, um vulcão engoliu ela, uma garota nova, estava na internet. Diz ele que era recente essa história, e essa garota estava clamando a Deus, Deus me salve, me salve. E a garota morreu. Não sei se os irmãos aí viram essa notícia aí. Num país desse que é normal ter vulcão. E naquele momento ali, aquela garotinha morreu. E ele virou para mim e falou, poxa, mas se você fosse uma divindade com poder de salvar ela, você não salvaria? Eu falei para ele, claro que salvaria. Mas agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que ela está melhor aonde? Lá em Jerusalém, nas ruas de ouro, onde não tem doença, onde não tem fome, onde não tem morte, onde não tem choro, ou viva como ela estava?
Aonde que ela está melhor? Porque às vezes a gente gosta de colocar Deus na parede, mas Senhor, por que existe tanta fome? Por que existe tanta maldade? E Deus está falando para a gente, ei, vocês têm o poder de acabar com a fome. Vocês têm o poder de acabar com a guerra. Vocês têm o poder de acabar com a maldade. Vocês têm o poder. Eu dei isso a vocês, o poder de decisão, o poder do livre-arbítrio. E o ser humano, ele escolhe qual lado? Ser obstinado. E Jesus está dizendo, basta vocês acreditarem na minha cruz. Basta vocês acreditarem no sacrifício que eu fiz por vocês. Porque do início ao fim do meu ministério, eu só fiz o bem, eu só curei, eu só salvei, eu só libertei, eu só ressuscitei. E quando deu 3 anos e meio, vocês fizeram o que comigo? Me mataram. Porque o ser humano é obstinado. Mas Deus, nessa noite, Ele está nos trazendo essa reflexão. Você acredita na cruz de Cristo? Porque a cruz de Cristo, querido, ela exige. Aí, nesse primeiro momento, você vai falar, eu acredito na cruz de Cristo. Então, você deve fazer o que no primeiro momento? Você deve perdoar. E perdoar não é fácil, não é, querido? Imagine você com poder de divindade, de transformar pedra em pão. Imagine você, não sei se você já viu aquele filme Todo Poderoso com Jim Carrey. Naquele filme, Deus dá o poder àquele homem de ser Deus. Agora imagine Deus te dando o poder de ser Deus, e você transformando pedra em pão, você fazendo todo tipo de milagre, você chegando perto de um endemoniado, e o endemoniado já sair, já só com o seu olhar. Você chegando perto de um morto e falar, menino, levante. Você chegando perto do outro morto e fala, Lázaro, sai para fora. Você chegando perto de uma menina e fala, ela não está morta, ela só dorme, levanta. Imagine você com todos esses poderes e de repente você ser crucificado da maneira que Jesus foi, a injustiça que cometeram com Jesus, e mesmo assim você olhando para toda a humanidade, porque quando Jesus ele olha para aquele povo, ele não olha só para aquele povo, ele olha para mim e para você. Porque nós não estávamos lá. Mas ele olha para nós e fala, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. E Jesus ensina isso para a gente todos os dias. Perdão, porque o perdão, ele liberta a alma. O perdão, ele faz a gente alcançar aquilo que o Senhor tem para nós alcançarmos. Aí ele também mostra para nós que ele ama quem? O pecador. E eu e minha esposa, a gente conversa muito sobre isso, que amor não é sentimento. Amor é mandamento e serviço. Porque não basta eu dizer para minha esposa, amor, eu te amo. E em casa, tratar ela igual se trata um cachorro. Igual se trata uma coisa qualquer. Eu tenho que dizer para ela que eu a amo e fazer conforme a minha palavra. Porque senão a minha palavra não vai ter sentido nenhum. Porque amor por sentimento, ele não tem força nenhuma. Mas amor por serviço, sim. Faz você ser lembrado por décadas, por milênios. Jesus foi crucificado há 2000 anos atrás. E até hoje a gente fala do amor dele. Já parou para pensar nisso? Agora puxa na sua cabeça aí. Quantas vezes Jesus falou para os discípulos dele que ele amava? Falava assim, ó, fulano de tal, Pedro, eu te amo. Mateus, eu te amo. Não, em nenhum momento Jesus falou isso. Você vai ver Jesus tendo um diálogo com Pedro, perguntando para ele se ele o amava. Para curar Pedro nas suas emoções, porque Pedro havia negado a ele 3 vezes. Então Jesus vira para ele e fala, Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes.
apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. E Pedro vai conversando com Jesus e Jesus vai curando nas emoções dele. Mas em nenhum momento Jesus ele tem a necessidade de falar, fulano, eu te amo. Não. Jesus mostra para a gente em serviço. Quando ele bate de frente com uma caravana, a caravana dele era a caravana da alegria, porque ele estava levando a palavra do reino. E ele está com seus discípulos e vinha na outra ponta uma caravana, a caravana do luto. Onde a sua mãe, a mãe daquele garotinho estava chorando, chorando, chorando. Deus me livre, eu não quero sentir essa dor nunca, de ver um filho morto. Que Deus me leve primeiro 10 vezes, para que eu não possa ver uma situação dessa. Mas Jesus bate de frente com aquela caravana, e Jesus vira para aquela mãe, não chores. E aquela mãe não entende nada, mas como assim, não chores? Imagino eu que ela ficou perplexa, como assim não chores? O meu filho está morto. E Jesus levanta aquele garotinho ali. Agora, pensemos nisso, isso não é uma demonstração de amor? Em outras situações, a pessoa está ali, enferma, está paralítica. Seus pecados estão perdoados. E eles começam a murmurar, quem é este que pode perdoar pecados? Quem é este? E Jesus, sabendo o que eles estavam falando, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, eu digo a este, levanta, toma o teu leito e vai para casa. Porque ele era a personificação do próprio poder de Deus. Mas ele mesmo sendo Deus, ele não usurpou ser Deus. Mas antes ele o quê? Se humilhou na forma de servo. Então esse Jesus ele vai ensinar para a gente que nós temos que amar. Porque ele amou até o último minuto de vida naquela cruz. Claro que no terceiro dia ele ressuscitou, mas até o último minuto naquela cruz ele amou. E ela vai exigir para a gente. E ela vai exigir o quê, querido? Que a gente professe ela para o mundo. O que nós temos feito com aquilo que temos aprendido dentro da igreja? Porque esse lugar nada mais é, assim como outros lugares que são a igreja, um lugar onde nós aprendemos a palavra do Senhor, nós nos ajuntamos em aprender, em adorar, em glorificar o nome do Senhor, mas é um lugar onde nós entendemos o que Deus quer das nossas vidas. E o que a gente tem feito com essa verdade, querido? O que nós temos feito com ela? Lá em Atos dos Apóstolos, se os queridos quiserem abrir lá a Bíblia lá, capítulo 9, do versículo 11 em diante. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, Senhor. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome, Senhor. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu
no caminho por onde vinhas, me enviou para que torneis a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e imediatamente recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado, e tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo ali alguns dias com os seus discípulos que estavam em Damasco. Amém, querido? É interessante que uma hora a gente vai ver Saulo e uma hora a gente vai ver Paulo, não é isso? Não sei os irmãos, mas eu já ouvi pregações que Jesus mudou o nome de Saulo para Paulo. Já ouviu pregações? Mas não é um fato, é um dito popular. Amém? Vamos desmistificar isso aqui agora? Os dois nomes do apóstolo não são um único caso. Voltando um pouquinho, Atos dos Apóstolos 26, capítulo 26, versículo 14. Preste bem atenção no que fala esse versículo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. E que língua é essa, querido? A língua dos judeus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Em hebraico, o nome de Paulo é Saulo. Amém? Vamos seguir. Os dois nomes do apóstolo não são o único caso. Várias outras figuras no Novo Testamento têm dois nomes. José, mais tarde chamado Barnabé. Simão, também chamado Níger. As referências estão lá em Atos, capítulo 4, 36. O Níger, que é Simão, Atos 13, versículo 1. E Tomé, chamado Dídimo, João 21, versículo 2, entre outros. Muitos judeus de língua grega, nos dias de Paulo, teriam um nome judaico, hebraico, e um nome helênico, grego. E o nome de Saulo, em grego, é Paulo. Amém? Glória a Deus. Então não trocou o nome. Algumas pregações vai falar que Saulo, o perseguidor, virou Paulo o convertido. Só que também não é um fato, é um dito popular. A gente gosta muito de dito popular. O povo para gostar de dito popular. Mas não é isso. Mas vamos mais adiante. Quando Saulo, o perseguidor da igreja, os irmãos conhecem bem a história de Saulo. Ele estava ali perseguindo aquela igreja, ele estava ali a fim de pegar eles e levarem para prisões. Ele testificou sobre a morte de Estevão. Ele viu Estevão ser apedrejado e se sentiu bem com aquela situação. Ele se sentiu bem, querido. Ele ficou à vontade com aquela maldade. Mesmo Estevão tendo o seu rosto com luzes reluzentes, porque diz a palavra que o rosto de Estevão ficou como um anjo. Ele se sentiu bem, querido. Você está entendendo isso? Ele viu aquela maldade e se sentiu bem. E Paulo vai seguindo, prendendo, vendo pessoas morrerem em nome de uma lei, que ele acreditava que aquilo equivalia e não tinha mais nada além daquilo. Então ele vai e pega cartas para Damasco. Só que chega no caminho, o que acontece com ele, querido? Uma grande luz. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os arguilhões. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 14. Marca aí na sua Bíblia. E Saulo ali tendo aquele choque de realidade. E trêmulo, a palavra vai dizer que ele estava trêmulo nos versículos anteriores.
Ele, Senhor, o que tu queres comigo? E ele fica cego. E ele vai para Damasco, ajudado pelos seus servos ali, as pessoas que estavam com ele. E chega lá, e o versículo nós lemos nos capítulos anteriores, vai dizer que o Senhor apareceu a Ananias e mandou ele lá na rua chamada direita. E Ananias sabia da história dele de có e salteado. Senhor, é aquele cara que manda matar todo mundo, Senhor. É aquele homem que manda prender todo mundo. É aquele homem que se sente bem em ver a maldade humana. Qualquer um de nós tremeria naquele momento. Mas Jesus fala para ele, vai. Vai porque ele é um homem. Ele é um homem que eu usarei muito para os príncipes, para os gentios, para as pessoas letradas e iletradas. Queridos, nós olhamos esse texto aqui e nós entendemos de uma vez por toda que Deus não cabe nas nossas caixinhas. Amém? Nós entendemos aqui que Deus ele está esperando que caiamos na realidade que existe um Deus que mandou o seu único filho para morrer naquela cruz do Calvário, para que pudéssemos ter vida e vida com abundância. E essa cruz, ela exige que nós professamos isso para o mundo. E ele não cabe em nossas caixinhas, porque Paulo, se Paulo estivesse vivo nos nossos tempos hoje, querido, com certeza nós falaríamos, é um endemoniado. Nós falaríamos isso, porque de fato aquilo não era um ser humano agindo por ele. Nós falaríamos, esse homem é tudo, menos um homem de Deus. Mas Jesus vai lá e olha de uma outra maneira, porque Saulo ainda não tinha batido de frente com a realidade da cruz, querido. Quando ele bate de frente com a realidade que é Jesus, ele cai perplexo em terra. Senhor, o que tu queres comigo? Nós estamos aqui hoje, querido, porque batemos de frente com essa realidade. Você não saiu da sua casa para brincar de ser crente. Você não saiu da sua casa para brincar de acreditar na cruz. Você saiu da sua casa porque você já teve uma experiência com essa realidade. Jesus te tocou de uma forma tão grande que você não consegue viver mais sem Ele. E esse mesmo tocar que fez Paulo sofrer todo tipo de atrocidade na sua vida, porque Jesus ele fala que ele vai ver como que é difícil padecer pelo nome dele. Ele vai ver o que é padecer pelo meu nome. Ele não gosta de perseguir, ele não gosta de mandar prender, ele não gosta de mandar matar, ele não gosta de se sentir bem com a morte alheia. Eu vou mostrar para ele o que é padecer pelo meu nome. E Paulo, ele bate de frente com essa realidade, ele abraça na hora, querido. Porque é por isso que nós estamos aqui nessa noite, porque nós abraçamos a realidade da cruz nas nossas vidas. Nós estamos aqui nessa noite porque Jesus nos tocou de maneira que ninguém jamais tocou em nós. Porque Ele tocou aonde nenhum ser humano pode tocar, querido. Nós batemos de frente com essa realidade e não sabemos mais viver em outra realidade, porque o mundo mostra uma realidade de quê? De coisas fáceis. O mundo mostra uma realidade de quê? De drogas, de mulheres fáceis, de prostituição. O mundo mostra uma realidade de que se você não roubar, você não vai conseguir ser vitorioso, você não vai conseguir alcançar coisas grandes. O mundo mostra uma realidade que se você não for infiel, você não vai ser feliz. O mundo mostra uma realidade que nós somos loucos porque adoramos a um Deus que não tem rosto, não tem corpo, não tem carne, e nós adoramos, ficamos Jesus, ele não entende essa loucura. O mundo quer,
botar para nós uma realidade, mas nós entendemos que essa realidade é uma realidade passageira, mas a nossa realidade é que entendemos que Jesus morreu naquela cruz por nós, a nossa realidade é eterna. Mas a realidade do mundo é passageira, logo acaba, mas a nossa não. Ser fiel até a morte, querido. Até onde? Até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida. Aguenta mais um pouco aí, querido. Suporta mais um pouco aí. Está difícil, está complicado. Para Jesus também foi complicado, para Jesus também foi difícil, mas ele suportou. E quando ele está lá no Getsemane, Senhor, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas contudo, seja feita a tua vontade. Porque às vezes tem determinadas situações das nossas vidas que a gente fala assim, Senhor, me mata, Senhor, eu não quero mais. Assim como Elias estava na caverna, eu quero a morte. Ele tinha acabado de fazer um milagre, no nome de Deus, ele tinha acabado de fazer fogo do céu descer. Mas quando Jezabel intimida ele, falando que ia matar ele, ele se esconde numa caverna e pede a morte. Às vezes acontece isso com a gente, às vezes a gente vê a glória de Deus, a gente vê o milagre de Deus, a gente sente essa presença, a gente sente essa realidade. Numa noite como essa, você está aí sentindo a presença de Deus, está falando, é verdade, é isso mesmo, eu acredito na cruz de Cristo, essa realidade me tomou por inteiro, eu não sei mais viver em outra realidade, é verdade, Senhor, eu sou teu, eu sou tua, eu não sei mais viver sem o Senhor. Mas de repente vem um problema, vem uma dificuldade, eu não quero mais. Ah, Senhor, está muito difícil. E Jesus está falando conosco nessa noite, querido. Aguenta mais um pouquinho. Aguenta mais um pouquinho. Aguenta mais um pouquinho. Mas a minha fraqueza, Senhor, a minha fraqueza não permite que eu te siga em 100%. E Jesus está falando, ei, a minha força, porque a sua fraqueza, a minha força se renova o quê? Na sua fraqueza. Porque Paulo ele ora 3 vezes falando, Senhor, aparta de mim esse espinho da carne. E o Senhor está dizendo que para ele que quando ele é fraco, aí que ele é forte, porque quando nós somos fracos, nós somos fortes porque entendemos que temos um Deus que nos faz ficar forte. Porque nós não acessamos a presença de Deus, nós não acessamos a presença de Deus porque nós merecemos. Tira isso da sua cabeça. Porque eu já tirei da minha há muito tempo. Eu não mereço estar na presença dEle, eu só estou na presença dEle porque Ele pagou um alto preço pela minha vida. E é tudo de graça. Nós não merecemos, mas Ele pagou. Ele falou, esse é meu, esse é minha, essa é minha. E Paulo, quando entende essa mensagem, querido, não tinha naufrago que parasse ele. Não tinha víbora que mordesse ele, que parasse ele. Não tinha cárcere profundo, com excrementos humanos caindo na sua cabeça, que fizesse com que ele parasse de louvar a Deus e engrandecer o nome de Deus. Porque ele entendeu que aquela realidade era única. O mundo nos mostra várias realidades, como falamos aqui, mas nenhuma delas é real. Todas são fantasiosas. Todas levam apenas o caminho que? Da perdição. O caminho contrário da cruz. Jesus nos chama nessa noite, querido. Ele está dizendo, a cruz exige. A cruz, ela exige. Essa palavra aqui eu tirei de uma reflexão de um filme, Você Acredita? Você acredita? E nesse pedaço, esse pedaço mexeu tanto comigo, mandei até para a pastora me lembrou o nome do filme.
E aquele homem fala para um pastor, querido. Imagine você chegar para um pastor. Imagine eu chegar para o pastor Edson. Pastor Edson, eu acredito na cruz de Cristo? Eu falo, menino, você está ficando doido? Eu sou pastor. Depois vê o filme lá. Mas é uma coisa para nós pensarmos, querido, porque às vezes a gente pensa que já sabe tudo. Mas na realidade Deus ele quer nos ensinar todos os dias. Todos os dias Ele quer trazer uma coisa nova. Todos os dias o que as suas misericórdias se renovam. Todos os dias é uma oportunidade do novo de Deus sobre as nossas vidas. Todos os dias a cruz exige que nós a professamos. Amém? Lá em Mateus, capítulo 10, versículo 38, quem não tomar a sua cruz e não seguir após mim, não é digno de mim. Lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 14, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de vós, cravando-a na cruz. Mateus capítulo 10, versículo 32, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai, que estás nos céus, mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que estás no céu. A cruz, ela exige que nós a confessamos. E não adianta confessar a cruz com palavras, querido, porque palavras não liberta ninguém. Palavras sem atitudes. Porque eu posso muito bem falar bonitinho, falar legalzinho, mas se lá no meu ambiente de trabalho eu for totalmente ao contrário do que eu estou falando com os amados aqui, de nada adianta do que eu estou falando. Porque eu estou indo contra mim. A palavra da verdade está indo contra mim. Mas eu tenho que falar e viver essa verdade. A gente tem que ser igreja, não frequentar igreja. Se eu não me engano, igreja quer dizer para fora, chamados para fora, vem de eclesia. Eclésia, chamados para fora. Aqui é um ótimo lugar para nós estarmos. Porque nós adoramos congregar, isso é um fato. Porque é muito chato, na pandemia, não sei os irmãos, mas estava muito chato, não estava, querido? A gente está em casa, pela televisão, uma coisa engessada, é muito chato. É legal quando a gente vem para cá, a gente encontra aquela pessoa que a gente não vê a semana toda. Por exemplo, eu moro lá em Itaboraí, lá na Reta Velha. Vocês moram aqui em Maricá, eu fico a semana toda sem ver os irmãos. É legal quando a gente se encontra, quando a gente cultua o mesmo Deus, quando a gente participa do culto. Porque Deus ele nos chama para participar do culto e não assistir o culto. Ele nos chama para ser igreja e não ir à igreja. Ele nos chama para professar a sua cruz e não falar da sua cruz. Queridos, para nós pararmos por aqui, louvado seja o engrandecido nome do Senhor. Porque a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Você é salvo em Cristo Jesus, querido. Tem essa convicção em você. Que o Espírito Santo testifique isso dentro de você, porque você foi salvo por Ele. Você está aqui porque você acredita na cruz de Cristo. E você que está nos assistindo por essa transmissão, talvez você ainda não acredite nessa cruz. Mas Deus manda te dizer nessa noite que Ele mandou o seu Filho para que você pudesse acreditar nele. E se você ainda não acredita nessas palavras, que você possa sentir Ele aí agora. Em nome de Jesus, Ele do teu lado agora, tocando em você,
porque é Ele que nos chama. Ele olha para Mateus, também chamado Levi, olha o nome aí. Mateus, também chamado Levi. Ele olha para Mateus na coletoria e fala assim para Mateus: segue-me. E Mateus, na mesma hora, segue Jesus, querido. Porque Jesus carregava uma presença, Jesus era uma presença, Jesus era uma autoridade tão grande que o olhar dele, as palavras dele convenciam na hora. Porque ele não apenas falava, ele vivia, ele respirava. Ele abraçou aquela missão. E que missão foi essa? A cruz. A cruz foi a missão de Jesus, uma missão tão grande que fez ele suar gotas de sangue. O estresse foi tão grande, diz a ciência, que ele suou. Isso é um fenômeno que pode se repetir até os dias de hoje. Dependendo do estresse, a pessoa soa gotas de sangue. Imagine Jesus, porque a onisciência de Deus é interessante, querido. A onisciência de Deus, ela é que Ele sabe o que seria, sabe como não seria e sabe tudo o que está acontecendo. A onisciência de Deus, ela é completa. Então Jesus, a palavra vai dizer que Ele mesmo sendo Deus, não usurpou o lugar de Deus, mas com certeza Ele tinha uma noção daquilo que Ele ia sofrer naquela cruz, como seria, porque já estava profetizado pelo profeta Isaías. E Ele tendo uma noção daquela situação toda, Ele entra num estresse tão grande. Mas mesmo assim Ele foi até o fim, por causa de nós. E que nós é esse? Metodista em Batiba? Não somente. Todos nós. Mais ou menos aí 8 bilhões de pessoas na humanidade. O Brasil tem mais ou menos 220, 230 milhões. Maricá tem mais ou menos 160 mil. Itaboraí 220 mil. Mas Ele morreu por toda a humanidade. Porque o Cordeiro está morto desde a fundação do mundo. Amém? Porque a palavra é poder. Para nós que somos salvos, é poder de Deus. Querido, que essa palavra possa te sacudir nessa semana. Que essa palavra, eu acredito na cruz de Cristo, o que eu tenho feito com isso? Com esse acreditar. O que eu tenho feito? Que essa palavra possa te sacudir, assim como ela me sacudiu. Assim como ela mexeu comigo. Amém? Que o Espírito Santo de Deus continue falando com todos nós ao decorrer dessa semana. Passa a palavra para a Aline. Amém. Eu creio na mensagem de Cristo, amém? Você crê? Então é com muito louvor e com muita alegria que a gente pode falar desse amor para o mundo, amém? Vamos passar agora para o momento da oferta, o Ministério de Louvor. Aleluia. Vamos nos colocar em pé, amados? Amém? Como diriam os antigos, né? Para descansar aí as cadeiras. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a tua mão, teu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, teu amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a tua mão, teu poder sobre mim. Céus abertos hoje eu vou contemplar, teu amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o teu poder inundando o meu ser. Levante sua mão. Vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou
levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A tua mão, teu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar. Teu amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Aleluia! Amém. Vou pedir o pastor para estar orando pelas ofertas e entregando a bênção. Amém. Aleluia. Obrigado, Senhor Deus, pelos dias, pelas ofertas que foram alçadas na tua casa. Traz, Senhor, sustento ao teu povo, traz o sustento à vida desta igreja, Senhor. Aqueles que aqui estão, aqueles que fizeram pela transmissão o Pix ou a transferência, Senhor, enfim, que todos eles possam ser abençoados nesta hora, Pai. Abençoa-nos também o nosso retorno, que possamos, ó Deus, estar amparados e guardados pelos teus anjos, Senhor. E que ainda ao findar desta noite, nós possamos estar refletindo tudo aquilo que o Senhor ministrou a cada coração, Senhor. Obrigado, leva na tua santa paz, pois assim oramos agradecidos em o nome de Jesus. E que teu supremo amor, Deus, a graça divina do teu Filho amado e bom Jesus, a doce presença, comunhão, consolação do teu Espírito, seja com todos, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Aleluias. Amém? Quinta-feira, 8 horas da manhã, tem mais, né? Para todos aqueles que puderem, estejam conosco aqui na quinta-feira, 8 horas da manhã. E à noite, às 19 horas, direto ao ponto. Então, os homens aí, né, juntamente comigo aí à noite, às 19 horas da quinta-feira. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.